Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que nos acompanha e não só acompanha, né, mas interage, participa, auxilia na construção aqui do Vejam Só. E hoje é mais um daqueles temas provocativos do programa, então fica ligadinho para você aprender bastante sobre o assunto. Antes de apresentar os convidados, só reforçar aqui para você, ó, meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Manda a sua mensagem por lá, vai ser um privilégio poder usar essa plataforma para a gente conversar um pouco também, tá bom? E desde já deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que passa por lá. Recebo muito carinho da nossa audiência, além de sugestões de tema, de convidados. Tem uma interação muito interessante com o pessoal por lá. Fico esperando a sua mensagem, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios, depois de bom, eu ia falar um período de ausência, mas para ele também não dá para estar aqui toda semana, né? O professor e pastor Matheus Rangel, ele que é lá do Instituto Teológico Koinonia. Matheus, graça e paz, uma ótima noite, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo, meu irmão. Amém, pastor Zeca, muito obrigado a toda a equipe aí do Vejam Só. Estamos desde fevereiro sem vir aqui, né? Acho que foi o período mais extenso que ficamos sem comparecer a São Paulo e nos debates. E hoje a gente está aqui para defender esse tema, de que a Bíblia, de fato, ela tem ferramenta para curar todas as pessoas. É óbvio que estamos caminhando para a morte, mas certamente a Bíblia tem as ferramentas. Queria deixar só um beijo para minha esposa, que fez aniversário ontem. Boa. Tá? 30 anos aí, que Deus te abençoe, meu amor. A minha filha, Clarice, que está lá com ela. E os nossos alunos da Quadrangular, da ADECOM, da IAB, os alunos à distância, os alunos da Resplendor também e os alunos da turma do Gabriel Ramalho, que Deus os abençoe. O homem é fera na questão acadêmica, tem da aula de tudo, né? De português, Isso, de grego, de hebraico, Novo Testamento. A gente tem até aqui alguns materiais no nosso curso de grego, por exemplo, que é um curso do básico, do 0 até o avançado, tá bom? Vale muito a pena para quem quer começar, iniciar mesmo, dar os primeiros passos e quem quer ser professor de grego também. Então, ele aqui é um material excelente que a pessoa hoje pode começar tanto de grego, quanto de língua portuguesa, quanto o de hebraico ou qualquer outro curso nosso. Vamos fazer o seguinte, então. Os contatos do professor Matheus já aparecerão aí na tela, tá bom? E nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Tem interesse? Manda por lá. Manda mensagem lá, fala que assistiu aqui no Vejam Só, que a bênção vem completa. Ô, glória, é isso aí. Matheus, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. De novo, sempre um privilégio ouvi-lo, aprender contigo. Deus tem derramado graça aí nessa área acadêmica mesmo, meu irmão. Dá pra gente falar assim, mais vulgarmente, né? Meu irmão é monstro, manda muito bem. Obrigado, irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o pastor Guilherme Rocha. Ele que é ministro da Igreja Reformada em Taubaté. Pastor Guilherme, graça e paz, uma ótima noite, bom reencontrá-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, pastor Zeca. É sempre um prazer tê-lo, poder estar de volta aqui, né, de alguma forma, fazendo debates. E eu agradeço pela mais uma oportunidade, agora com o pastor Rangel, Matheus Rangel. Prazer também. Satisfação. E vamos aí para o confronto. Sim. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Pastor Guilherme, para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Ok. Eu sou pastor, então, da Igreja Reformada em Taubaté, na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, interior. Lá o endereço é Rua Sebastião Orcélio Frugoli, número 71, o bairro Monte Belo. Eu sirvo ali como pastor ou presbítero docente, junto com outros pastores ali. Boa. Então, as indicações, os contatos, né, as redes sociais que o pastor também divulgou, eles já apareceram para você e ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. E se você quiser, obviamente, outras informações, é por lá que você pode mandar uma mensagem, tá bom? Para conhecer também um pouquinho melhor do ministério, do trabalho do nosso irmão. De novo, obrigado, viu, pastor? Prazer, sempre Obrigado. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá para a nossa conversa, vamos colocar o tema aí, e a pergunta, né, tema do Vejam Só hoje é a seguinte: por que nem todos são curados hoje? O Matheus, na fala inicial, falou que a Bíblia traz ferramentas, né? E eu penso que ela tem realmente esses indicativos, mas talvez a pergunta que fica numa leitura mais superficial é por que nem todo mundo consegue
usufruir ou utilizar bem essas ferramentas e nem todos são curados. E é isso que os convidados vão nos ajudar aqui a responder essa pergunta, tá bom? Então, eles vão começar respondendo, ainda de que forma introdutória a linha que eles vão defender. Na sequência, você participa respondendo a nossa enquete também, tá bom? Então, professor Matheus, vou pedir para o irmão começar respondendo a nossa pergunta, depois o pastor Guilherme também vai ter oportunidade. Vamos lá? Eu acredito da seguinte forma, porque nem todos são curados. Primeiro, porque nem todos sabem onde buscar essa cura. Tem gente buscando cura espiritual, que vai vir através da química. Tem gente buscando cura espiritual, que vai vir através de vencer o próprio ego, de ter humildade. Então, nós temos dentro da Bíblia um texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, que diz assim: e a outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar. Aqui no grego está escrito harismata e amaton, que está exatamente no plural. Então, o que significa essa expressão dons de curar? É justamente que nós temos aqui diversas formas de uma enfermidade se instalar no corpo da pessoa. Nós entendemos que a enfermidade ela é fruto do pecado, mas, como até estávamos conversando aqui nos bastidores, nós temos a árvore da vida, tanto aparecendo em Gênesis 2, como em Ezequiel 47:12, em Apocalipse 22, ela aparece como uma ferramenta de que as folhas dela servem para curar as feridas. Então, dá-nos a entender que no período edênico, já tinha Adão, por exemplo, de repente, sei lá, só para exemplificar, caindo de uma árvore, se machucando e usando um meio natural para poder eliminar uma dor, uma questão que tivesse no seu corpo lhe incomodando. Então, nós temos várias formas de curar. E aí eu anotei pelo menos 4 origens bíblicas para as enfermidades. E, ao mesmo tempo que se identifica a origem, você consegue tratar o sintoma. Então, primeiro eu quero dizer aqui aos irmãos que é óbvio que nós estamos partindo da premissa de que todo ser humano um dia vai morrer e pode morrer, sim, enfermo. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro ponto são as enfermidades do ego ou também enfermidades espirituais. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, Paulo fala: por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Essa expressão aqui ele está falando sobre a ceia. Então, você vê que não discernir o corpo do Senhor pode trazer consequências de doenças. Outro texto que a gente tem é Tiago, capítulo 5, verso 14 ao 20, e Salmo, capítulo 32, verso 3 e 4, que fala que o pecado não confessado pode causar até um enfraquecimento dos ossos, doenças, ao mesmo tempo que diz que ele confessado causa a restauração da pessoa. Então, tem doença que é de origem do ego e espiritual. Ainda tem Hebreus capítulo 12, verso de número 15, que fala sobre a raiz de amargura. Aqui a palavra amargura, pikria, no grego, significa extrema maldade e que ainda diz que é uma espécie de doença contagiosa. Ele fala, para que tendo raiz de amargura, não contagie os outros irmãos. Então, a gente consegue perceber que a maldade, ela faz isso. Ela se presentifica numa energia que pesa o ambiente e isso traz consequências para a vida dos que estão em volta. Essa é só a primeira categoria. Eu não vou aqui falar de todos os textos de todas as categorias, mas as doenças também causadas por demônios, feitiçarias, ou seja, de origem claramente maligna. Na Bíblia nós temos Mateus 12, 22, que é um endemoniado cego e mudo, foi curado após Jesus expulsar o demônio. Tem uma manifestação lá muito parecida com epilepsia em Mateus 17, do 14 ao 18. Tem mudez em Mateus 9, 32. Tem loucura e autodestruição, que é o caso do endemoniado gadareno. Tem também enfermidades crônicas, que é o caso de Lucas 13. Todas essas foram resolvidas imediatamente com exorcismo. Preciso também fazer um adendo de que cegueira, mudez, epilepsia, e loucura, ou seja, um estado mental de nula razão, não são necessariamente demônios, tá bom? Demônios causam todos esses tipos de problemas, mas esses problemas não são todos igualmente causados por demônios. Tem problema genético, enfim, e por aí vai. Tem também doenças para serem tratadas naturalmente. Como assim, professor? Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo fala para ele, coloca um pouquinho de vinho junto da água, por causa das suas enfermidades estomacais. Naquele tempo funcionava assim, eles andavam e tinha na entrada da casa uma espécie de barril, assim, de barro mesmo, e era cheio de água, eles passavam um copo, pegavam a água e tomavam.
E aí os íons, né, as moléculas de sujeira, soltavam desse barril e contaminavam a água. Então, quando botavam um pouquinho de vinho, a molécula do vinho se atrelava à sujeira, fazia um processo de decantação. O vinho era mais puro que a água, mais limpo, né? Isso aí. E ele conseguia conectar, né, juntar as bolas de sujeira, deixar no final e a água por cima ficava purificada. Então, Paulo, como erudito romano, possivelmente entendeu que a origem das enfermidades estomacais de Timóteo era água contaminada. Né? Tem ainda as enfermidades que Deus usa como tratamento, como é o caso de Jó, o caso de Trófimo, que Paulo fala, inclusive, que ele foi deixado enfermo e nós nem temos o relato de cura. Tem Epafrodito, que quase morreu, mas a Bíblia mostra que ele foi curado para gerar uma salvação, um efeito na vida de Paulo. E também, se a gente considerar que o espinho da carne de Paulo era uma enfermidade, Deus não cura Paulo, Deus dá graça para ele conviver com aquilo. Então, cada caso é um caso. Boa. Bom, é óbvio que o assunto é muito complexo, né? Nós vamos tentar abordar aqui o máximo possível. Sim. Mas eu quero te ouvir, pastor Guilherme, por favor. Tranquilo. Eu acredito que algumas doenças, e um ponto que eu acho importante, principalmente na atualidade, é muitas vezes a gente colocar totalmente em categorias de doenças, coisas que estão e deve ser tratado num ambiente mais religioso, no sentido de pecado e reconhecimento, como é o caso da própria ceia, né? Que é doenças ou pessoas enfermas devido a pecado, né? E a gente tratar na sua categoria exata, porque falar que é doença em certos aspectos psicológicos ou algum ambiente antigamente todas as doenças tinham marcadores fisiológicos e biológicos. Hoje, qualquer coisa está na categoria de doença e isso é um eufemismo, na realidade, é um pouco complicado para dizer sobre pecado. Então, com muito carinho, muito amor, a gente tem que dizer, por exemplo, algumas depressões. Claro que a gente tem que entender o ambiente e não ser taxativo ao dizer, não, a pessoa está depressiva pelo pecado. Mas existem ambientes ou categorias que se colocaram algumas coisas que vai trazer problema. Mas a minha questão é de dizer que a Bíblia, no seu aspecto de compreensão ou cognição, que nós podemos encontrar toda a cura pela capacidade compreensiva ou cognitiva, eu não acredito. Eu acredito, sim, que as causas ordinárias, como a fé, como a confissão de pecado, como a unção com óleo, lá em Tiago, é dito, a intercessão do povo de Deus, eu acredito que são meios ordinários estabelecidos por Deus, mas não a causa eficiente. A causa eficiente da cura é sempre Deus, por mais que Deus estabeleceu, né? Nós vemos textos que Deus não curou por incredulidade, Jesus lá em Nazaré. Mas claro que, por que ele assim não fez? Claro que também para mostrar a sua justiça, o seu juízo, e o texto, por exemplo, de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz que a própria incredulidade era para manifestar juízo, né? Tanto é que Deus não curou de maneira universal, né, ou universalista, e sim seletiva. E as curas eram mostradas em aspectos diferentes, né? Nós vemos Jesus muitas vezes usando de aspectos diferentes para curar. Então, por mais que as causas ordinárias sejam, de fato, fé, né? A pessoa precisa ter fé para ser curada, precisa de intercessão, precisa de confissão. Mas, por exemplo, nós vemos no tanque de Betesda, aquele homem nem sabendo quem era Cristo, né? Não sabendo, tanto que quando Jesus diz, você quer ser curado? Ele fala, não tem ninguém que me lance, né? Não estava voltando para Jesus, não compreendia que era Jesus. Depois Jesus o encontrou no templo. Então, e aí Jesus adverte ele para que mal, pior não suceda. Então, nós notamos sim que a Bíblia tem, claro que a gente pode compreender Deus e pela fé, que é a causa ordinária que Deus atua curando, mas não é a causa eficiente. A causa eficiente da cura é a soberania de Deus. Pode ser que alguém tenha fé e não seja curado, como exemplos citados. Eu não duvido que Timóteo não tivesse fé suficiente para ser curado. Mas então Paulo usou um elemento ali natural, como é a citação do professor, como o Trófimo, deixado enfermo, né? Paulo podia falar, você não vai ficar enfermo não, deixa eu voltar e te curar e deixa eu seguir minha caminhada. Não, ele ficou enfermo. E eu não duvido que ele
não tinha fé suficiente para ser curado. E um ponto mais importante é o próprio Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, que ele fala de um espinho na carne, a gente não sabe o que é, mas possivelmente uma enfermidade, vamos colocar assim. E ele tinha fé suficiente, inclusive orou para que Deus o curasse daquele espinho na carne, e Jesus simplesmente, soberanamente disse: a minha graça te basta. E ele automaticamente respondeu que sentia agora prazer naquilo que ele pediu para tirar, porque aquilo aperfeiçoava ele. Então, ele entendia quando numa enfermidade ou quando numa situação de dificuldade, ele, sendo fraco, ele estava forte. Então, veja que a doença, que é um elemento do pecado, sem dúvida que sim, levando ao ponto máximo que é a morte, mas ela tem a maneira de Deus trabalhar sobre ela, inclusive no processo de santificação do cristão. Boa. Bom, nós vamos colocar essas questões aí na mesa para a gente falar também. E antes de devolver aqui a palavra aos meus convidados, deixa eu abrir a enquete para você que nos assiste participar também. Você faz isso acessando o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Lá tem toda a comunicação, né? Você viu que eu já falei aqui do contato dos nossos convidados que fica lá. E você encontra também as nossas enquetes. Vamos colocar aí na tela para você a pergunta que a produção deixou por lá. Na verdade, não é uma pergunta, né? A ideia é você completar a frase. O que a gente colocou é o seguinte, ó. Milagre de cura é... E aí vem as 3 opções. Primeira delas, direito de todo cristão. Segunda opção, graça soberana de Deus. E a terceira opção é... algo que não entendo, ou seja, ainda estou em dúvida sobre essa dinâmica e aquilo que a Bíblia ensina sobre o assunto. Então vai lá, vote, participe no final do programa. Nós vamos colocar aqui a resposta, né, de como ficou a nossa enquete, tá bom? Deixa eu voltar a palavra ao Matheus, então. Matheus, tem muita coisa aí que eu acho que já dá por mão comentar da fala do pastor Guilherme também, né? Por favor. Dá sim. Inclusive, eu queria colocar também um ponto aqui muito importante. Eu li um artigo científico, né? Na verdade, um livro, que o nome do livro é Psicanálise versus Religião, da Maria Vitória Bittencourt. E ela fala o seguinte, na página 112. Ela coloca assim: mas o que está em jogo na luta entre religião e psicanálise? Tudo gira em torno do sintoma, do sentido e do real. O que nos aflige quando enfermos é o real. O que a religião traz? Às vezes ela trata o sintoma, ou seja, acontece a cura, e às vezes ela trata o sentido. Ela te dá um objetivo para poder entender aquela enfermidade, como aconteceu com Jó e como aconteceu com Paulo. O que nós temos na Bíblia muito mais abundante é a cura. A cura parece muito mais abundante do que uma entrega de sentido. Inclusive, tem vezes que Deus entrega para a gente um sentido. Ele fala para Jó, por exemplo, né, perseverar e tal. Deus aposta, digamos assim, em Jó, em relação a Satanás, que Jó iria vencer, pode tirar tudo dele, só deixa a vida dele. E depois de que Deus aposta em Jó, que Jó vai entender o sentido daquela aflição, daquela enfermidade, que a gente não sabe se era lepra, se era psoríase, a gente não sabe exatamente qual era, Jó pega esse sentido e no final ele tem um alívio do sintoma, que é a cura. Agora, casos como o de Trófimo, não é que não houve cura, não houve relato de cura. Nós sabemos que não dá para relatar todas as histórias e biografias do início ao fim de todos os personagens bíblicos, né? Uhum. Há também a questão de Paulo. Paulo recebeu um sentido. Agora, se a gente entender que não era uma enfermidade, como muita gente diz que o espinho da carne de Paulo era a cegueira, né? Que ele foi curado parcialmente lá por Ananias. Isso é um outro ponto também. Será que Deus cura parcialmente? Deus cura uma parte ali, Deus deu a Paulo a condição de ver, mas não de ver totalmente, ao ponto dele usar alguns amanuenses, como foi em Romanos. Ele usa Tércio para escrever a carta, possivelmente por causa do seu problema de visão. Eu não lembro se é para a igreja da Galácia ou para a igreja de Colosso, que Paulo fala assim, ó, se possível fossem... A Galácia. Né? Da Galácia, né? Trocaria os olhos, né? Isso, daria os olhos, arrancaria os seus olhos e me dariam. Isso. Ou seja, indicando que ele tinha algum problema. Mas o que provavelmente fez ele ficar mais tempo lá na região. Exatamente, ó pastor. Então, quando Paulo fala isso, ele indica que, né, ou seja, que a igreja se compadecia de uma enfermidade dele, uma enfermidade que era constante. Sim.
E aí o espinho da carne também era constante, o que leva as pessoas a ligarem as duas coisas. Para mim, portanto, a gente pode até, de repente, fazer um outro debate sobre isso, o espinho da carne de Paulo não era enfermidade. Não consigo ver Paulo como um homem tão abnegado que era, se lamentando por conta de uma enfermidade. Mas, possivelmente, mulher. Para mim, o espinho da carne de Paulo era mulher. Né? Mas se a gente entender aqui que era uma enfermidade, não houve cura, né? Ex-mulher ou mulher? Qualquer mulher? Não, diga assim, mulher. Boa. Não, eu entendi. Deixa eu justificar aqui. Claro. Paulo, muito provavelmente, foi casado pelo cargo que ele ocupava na religião judaica, certo? Sim. Muito provavelmente. Sim. Muito provavelmente, após a sua conversão, a família da esposa deve ter obrigado a mulher a abandoná-lo. Não faz sentido isso? Faz. E é por isso que eu estou perguntando, né? Se você achava que era essa questão ou se era mulher no sentido Acho que era mais mulher no sentido mesmo. geral. Tá bom. Ó, legal isso daí, cara. Gostei desse... Depois nós vamos fazer esse tema aí. Anota aí, Angélica. Dá Traz assunto, tá? Dá o assunto. Matheus. Nós falamos recentemente do espinho na carne, mas ninguém trouxe essa perspectiva. Legal, boa. Vamos lá, pastor Guilherme, quero ouvi-lo também. Eu não... Não sobre o espinho, tá? Sim, mas... Sobre a doença. Partindo do espinho, eu não quero fazer, assim, ou inferência, ou talvez deduções lógicas sobre o que era, visto que a Bíblia não diz. E na questão de Trófimo, claro que a Bíblia não relatou a cura, possivelmente ele teve, mas aí eu prefiro ficar com o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto e, inclusive, servir como respaldo para essa questão do debate. Né? Por exemplo, a Bíblia, ele foi ou não curado? Possivelmente Paulo enfrentou esse espinho até o final da vida. E o que era o espinho? Eu não pretendo. Eu até tenho uma conjectura sobre o que é o espinho, mas eu acho que o texto é o que dita, e se ele parou de falar sobre o assunto, ele pretendia explicar sobre o parar do assunto, que no caso foi de dizer que nem todos que têm fé, como os casos citados, serão curados. Sim. E aquilo que eu falei no início, na introdução, sobre a questão de categorias, por exemplo, de doença, o pastor até citou um artigo científico de psicanálise, né? Então, eu acho que esse é o grande problema da quantificação de doenças, e sim, o caminho é a fé, né? No sentido de, por exemplo, a pessoa tem a síndrome disso, síndrome... Eu não estou desqualificando e desrespeitando elas. Depois de Freud, está todo mundo doente, né? Sim. E, na realidade, o próprio Freud, ele escreve com um amigo, que é o pastor luterano, chamado Oscar Pfister, que ele dizia assim, o meu objetivo em criar a psicanálise não é tirar o cuidado da alma dos pastores, mas também não entregar para a área médica e criar o meio do caminho para que eles possam ser os pastores seculares. A psicanálise é um aconselhamento pastoral, entre aspas, científico, que nem científico é. Né? A gente sabe que a psicanálise ela não é científica, as premissas não é. Então, assim, e infelizmente, quando isso se introduziu no cristianismo, aí a gente perdeu aspectos do poder de cura da própria palavra do Senhor. Mas, por exemplo, principalmente problema de alma, que até então os puritanos eram conhecidos como médicos da alma. Né? Eles tratavam dessas coisas que hoje está numa categoria que não tem marcadores mais. Outrora era doença, tem que ter marcador fisiológico e biológico. Mas doença da alma é cuidado pelo pastor, pela palavra do Senhor e tal. Mas a defesa é voltada a que, quando não relata da conclusão do diagnóstico final de Trófimo, no caso, era justamente para que a gente atentasse ao texto ao dizer, mesmo ele tendo toda a fé, que a causa ordinária, que é a invocação da cura, a soberania de Deus não fez por alguns objetivos, como também de Paulo. Eu vou voltar, mas só assim, acho que até para ficar claro para quem assiste, pastor Guilherme, a gente pode dizer então que o irmão entende que a cura mesmo, quando a gente fala assim que a Bíblia promete cura, seria na verdade um entendimento da soberania e do cuidado de Deus com a nossa vida, que é o que Paulo fala do espinho.
A gente normalmente volta os olhos para o espinho, mas eu concordo com o irmão quando diz que o mais importante é a sequência do texto. Quando ele fala que ele orou, Deus disse que não, e que a graça bastava, que na fraqueza ele era forte por conta de Cristo. Então, o entendimento do irmão, a gente pode dizer que é esse, que quando a pessoa compreender isso, a cura física ou não, ela vai ficar em segundo plano? Exatamente. Eu acho que a fé, ela... Que é o que a força, né? Por exemplo, a gente vê dois grupos lá em Hebreus, capítulo 11, a partir, salvo engano, do versículo 32, que fala de um grupo que venceu pela fé, apagou a força do fogo, fechou a boca dos leões. Depois ele faz uma transição falando de pessoas que sofreram, morreram não e tal. Dignas do E ambos estão numa galeria que a gente chama de fé e ambos venceram. Então, uma coisa muito interessante é que talvez, aí é uma questão de aplicação pastoral minha, o grande desafio da fé é você viver muitas vezes sem ser curado, muitas vezes sem solucionar o seu problema financeiro, né? Muitas vezes sem ver sinais que você foi livrado de alguma enfermidade ou morreu de alguma coisa, e mesmo assim continuar crendo. Sim. Talvez isso seja mais altruísta na condição de fé do que propriamente você ser até migrando por uma teologia positiva, uma confissão positiva, ou teologia da prosperidade, que é sinônimo aqui, e da pessoa ela ter que ter esse triunfalismo. Então, para mim, não que eu estou querendo ser uma Madre Teresa de Calcutá e defendendo a doença, mas não querendo ser mais sendo, né? A gente precisa olhar, para isso nos aspectos gerais. Eu entendi que a dinâmica mais importante seria o entendimento disso, de que Deus está no controle, que Exatamente. Doente ou não, eu entendi. Ó, o nosso bloco está quase acabando, mas nós vamos encerrar com a sua fala, tá, Matheus? Então, o irmão pode responder, fazer os comentários. Aí, quando o Matheus falar, a gente chama o intervalo e começa com o pastor Guilherme no próximo bloco, tá bom? Por favor, Matheus. Então, só para poder dar uma esquentada aqui, esse é o único exemplo que o senhor tem de alguém que foi registrado sem cura, entendendo que o espinho da carne de Paulo é uma questão dúbia. O único exemplo que o senhor tem é o de Trófimo? Não, tem o de Timóteo, mas tem da Bíblia toda que a cura foi seletiva. Por exemplo, Lucas, capítulo 4, salvo engano, versículo 27, quando fala que nem todos os leprosos foram curados, só Naamã. Então, a cura foi seletiva, lá em Nazaré também foi. Então, a cura é seletiva e, inclusive, o modus operandi da cura, quando Jesus muitas vezes toca, quando muitas vezes Jesus fala, vá que o seu, a sua fé te salvou, né? Aquela caso da Sirofenícia. Então, você tem vários exemplos, que a gente concentrou nesse. Mas, assim, a cura é seletiva. E ela não é universalista, de modo que a gente percebe Concordo com isso, tem um meio, a cura passa a ser um meio e não um fim. Sim, entendeu? Só que tem um detalhe, né? Porque aqui em Trófimo também, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 20, nós temos a palavra aqui que diz, né? Deixei o doente em Mileto. A palavra doente aqui é asphenunta, que no grego significa sem energia, sem recursos, pobre. Então, não é necessariamente doente. Paulo pode simplesmente ter deixado ele sem muitos recursos e ter que ter saído às pressas, né? O que tiraria, penso eu, esse exemplo da mesa de debates. Perdão, o senhor está usando qual versão? Aí é pior, né? O quê? O senhor está usando qual versão? Conversão? De Bíblia? King James? Não, estou usando a Bíblia grega. A Bíblia grega. Não, tá, mas para o texto mostra doente. Certo? O texto traduzido para o português mostra doente, né? Então, claro que os aspectos etimológicos da palavra grega pode trazer essa gama de como o senhor mesmo mencionou. Entretanto, o tradutor e a palavra não deve ser simplesmente traduzida etimologicamente, mas sim no seu contexto usual, o que o autor pretende dizer. Eu não fiz isso, né? Não, claro que não. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo como, assim, que a gente vai precisar... eu sim, mas o senhor reconhece, então, que as traduções que nós temos, que diz doente, é doente mesmo, no sentido, pode ser uma diarreia, pode ser uma dengue, sei lá, uma malária, no caso. No português, a gente tem uma coisa um pouco mais assim, quando fala doente... Não, pera.
Deixa eu chamar um intervalo, senão eu vou estourar o tempo aqui. Tá bom. Aí a gente volta, então eu tinha dito que a gente ia voltar com o Guilherme, a gente volta da sua explicação. Sim, perfeito. Que você estava agora, tá, Matheus? Tá ótimo, do português, como utilizar o grego aí. Senão eu vou estourar aqui o bloco e eu perder o nosso break aí, tá? Então, rapidinho, intervalo rápido. Antes do intervalo, deixa eu colocar aqui o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, que nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, né, para responder esse chamado de Deus aí. Então, nossa indicação é a Grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Além disso, deixo aqui todas as redes sociais da HIT para você conhecer a emissora, os nossos conteúdos, a nossa programação e tudo aquilo que a gente produz, sempre com muito carinho, pensando em você, na sua família, em edificar, em oferecer bons conteúdos, em ser bênção realmente para a nossa nação e para o mundo, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje recebendo aqui o professor e pastor Matheus Rangel, o pastor Guilherme Rocha, falando sobre a cura e respondendo a pergunta, né, provocativa do programa de hoje, por que nem todos são curados hoje. O primeiro bloco você viu que já teve bastante conhecimento e nós encerramos, eu tive que cortar, né, na verdade, a explicação do professor Matheus sobre o uso do termo grego, que ele finalizou aqui o primeiro bloco. Onde no texto majoritariamente é traduzido por doença, mas obviamente ele oferece outras possibilidades. O Matheus vai explicar um pouquinho sobre isso. Antes da gente voltar à explicação, deixa eu primeiro mandar um abraço para o Luiz Eduardo, que nos assiste lá de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. O pastor Átila está nos acompanhando lá ao vivo pelo YouTube também, mandou um abraço aqui para o programa, mandou um abraço para o Rangel também, é parceiro do Rangel no jiu-jitsu. Treinar com o Átila não vale, né? Vale não. Ali é brincadeira. Um abraço, mestrão. E, o Jardel Isaías e o Leonardo Pinheiro devem ser seus alunos, porque estão rasgando elogio para você, estão querendo nota. Com certeza, Leonardo, tá bom? Jardel, tamo junto. E a Beta Rodrigues colocou lá um comentário no nosso YouTube perguntando se o problema de Paulo eram os hormônios, então. Tá vendo só como eu falei que o tema é bom? Vai dar polêmica, nós vamos organizar isso daí. Obrigado, viu, a todo mundo que nos acompanha. Só lembrando do nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque nós transmitimos pelo YouTube a gravação do Vejam Só ao vivo. E aí você consegue interagir pelo site, você consegue nos acompanhar. É bem legal, tá? É um benefício sem você pagar nada para você que é inscrito e tem as notificações ativadas, tá? Porque sempre que a gente estiver ao vivo, você recebe um alerta e nos acompanha. Então vai lá. Já falei demais, já. Vamos lá, Matheus. Vamos voltar à sua explicação aí. Vamos lá. O que acontece? O verbo grego, ele geralmente tem 3 coisas que estão em torno dele. A primeira é o tempo verbal. O tempo verbal aqui da expressão asteneu, ele é presente, o que significa que Paulo está falando mais ou menos assim, eu acabei de deixá-lo. Então, nós temos o momento que a ação inicia, mas nós temos outras 2 coisas relacionadas ao tempo, que é o aspecto e o action sart. O aspecto verbal vai dizer se aquela ação ela é pontual, se ela é um ponto e tem uma continuidade para o futuro, ou se ela, você não sabe nem quando ela começou, nem quando ela terminou. E em se tratando do tempo presente, é justamente uma ação linear. O que significa isso? A ação está em curso. Paulo deixou ele lá e ele ainda estava lá. Sobre o action sart, o tempo presente, geralmente, ele é gnômico. O que significa isso, gnômico? É usado para expressar uma verdade em geral. Então, Paulo está falando que era um hábito dele, inclusive, deixar as pessoas em certos lugares. E aí que entra o detalhe. Porque o action sart do tempo verbal, gente, é a junção do verbo no contexto. Entenderam? Então, funciona mais ou menos assim. Quando a gente vê o contexto, olha que interessante. Paulo diz, Erasto ficou em Corinto, cidade rica. Quanto a Trófimo, deixei-o em Mileto, que era uma cidade que tinha um passado glorioso, mas já estava em decadência.
Então, é possível, sim, quando ele contrasta uma cidade rica com uma cidade em decadência, que ele falasse das pessoas de lá ligadas ao recurso que o ambiente permitia que eles tivessem. Isso favorece muito a interpretação de que Paulo o deixou lá sem recursos e não necessariamente com doença física. Entenderam? Então, isso... E aí, alguém pode falar assim, você quer ser melhor do que os tradutores da Bíblia? É óbvio que não. Mas o doutor Cássio Murilo, ele fala algo muito interessante, que é, inclusive, um dos tradutores. Ele tem um doutorado na UF e tal, um cara é diferenciado, na USP, né? Ele fala assim no seu livro Metodologia Exegética 2.0. A primeira parte do trabalho exegético é traduzir o texto. Não para que você chegue a uma conclusão melhor do que os que já traduziram, mas para que você se torne ciente de todos os problemas que eles enfrentaram para traduzir e conseguir pesar as questões. Então, posto na mesa o tempo, o aspecto, o action sart, que vem com a questão do contexto e faz o contraste entre Erasto e Trófimo, consequentemente com Corinto e Mileto, eu queria saber como que o pastor, né, vê essa interpretação diferente. Vou devolver para o Guilherme, já vou até antecipar. Posto isso, muito bem explicado, muito bem falado, pontuado, fico com os tradutores da Bíblia. Vai lá, Guilherme. Exatamente. Não, mas todas essas questões, inclusive o professor Rangel disse sobre a questão da nossa própria tradução, os trabalhos acadêmicos são assim, né? Eu curso mestrado e todos os trabalhos acadêmicos que eu tenho que fazer a tradução direto do original e aí fazer comparações, inclusive comparar com as que temos, Família Almeida e todos esses processos. Mas, independente disso, se foi doente ou outra coisa, os tradutores colocaram assim, e a gama de questões apresentadas aí pode ser legítimo, mas não tem só esse texto para dizer sobre essa questão, e eu acredito que esse texto nem ampara a nossa discussão profissional, né? Nosso debate aqui em questão. Esse texto, ele serve como subsídio para o nosso debate, mas ele não é a causa nuclear dele. Né? Tem outros textos e muitos outros textos, quando inclusive o professor Rangel perguntou sobre eu me amparo só em Trófimo. Não, a gente vê o próprio Timóteo, que também estava enfermo e inclusive o processo medicamentoso foi aplicado de modo que não podemos pensar em outra coisa, senão uma gastrite mesmo, vamos colocar assim. Mas aí foi um exemplo, né? Só desculpa interromper o senhor, um meio de cura para Timóteo, mesmo que natural foi um meio de cura. Não, sim, e eu acredito nesse meio de cura. Eu acredito perfeitamente nesse meio de cura, que é um meio de cura usado pela medicina, que são as causas secundárias que Deus opera. Inclusive, o meu pai está enfermo e se não fosse a medicina, como causa secundária, ele não resistiria. Então, a tecnologia serve para isso. Então, foi Deus que curou, mas ao invés de ele curar por causas extraordinárias, ele curou por causas ordinárias. Como a fé é uma causa ordinária, como a confissão de Tiago, se confessar os seus pecados, Deus levantará o doente, tal, a oração feita pelo justo pode muitos seus efeitos. Mas o que nós não podemos fazer é fazer uma inversão da causa ordinária e a causa eficiente. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a causa eficiente for a fé, Deus passa a ser a causa ordinária, que é aquele que, se eu esfregar a lâmpada certo, depreciar esse ponto, mas assim, não, quantas vezes eu tenho que esfregar a lâmpada? 3 vezes? Então, se eu esfregar 2, Deus não cura. Então, repare que há uma inversão. Então, para mim, a causa ordinária é essa, como Paulo muito bem sabe, fala, toma vinho e coisa e tal. Entretanto, a causa eficiente é Deus. Deus pode fazer ou não, até mesmo pela medicina, e você tomar um medicamento que cura 99,9% das pessoas e você tomar esse medicamento e não ser curado. Há um aspecto, entre aspas, misterioso, entretanto, eficiente, que Deus que opera, tanto querer quanto efetuar, como também, por exemplo, só usando esse texto como adendo, como Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Quem é o que planta, quem é o que rega, senão Deus que dá o crescimento? Repare que as causas naturais, que é o plantio, até mesmo
se acontecer as coisas, vamos fazer certinho, eu planto, você rega, aduba, coloca o fermento, mas se Deus não decidir que aquilo vai crescer, por isso que muitos plantios, feitos com tantas tecnologias, não têm a mesma colheita, porque Deus opera em todos os pontos, inclusive na causa eficiente da cura. Muito bom, assim, mas o senhor, por exemplo, acredita, me parece, né, que o senhor está acreditando que a oração pode curar o doente, tudo bem. Também acredita, né, nas vias naturais, tudo bem, estamos fazendo coro nisso. Mas o senhor acredita, por exemplo, no ministério de cura hoje, no dom de cura atualmente? Não acredito. Não acredita, né? Não acredito. Mas eu acredito que Deus cura de maneira soberana e pelas causas ordinárias. Mas eu não acredito que alguém simplesmente tem esse poder individual de curar alguém. Não acredito nisso. E onde o senhor fundamenta essa não continuidade dos dons? Por exemplo, nós vemos isso enfaticamente em alguns ministérios. Se a gente for ver curas na Bíblia, a gente vai ver de tantos textos, mas não é o tema do debate, né? É o tema do debate esse? Cessação de dons? Não é o tema do mas debate. Beleza. É que ele vai... Mas está dentro. Não tem problema. Ele vai passar lá por conta disso. Eu imaginei que ele fosse trabalhar com dom de cura Não mesmo. tem problema. Mas o fator histórico já comprova isso, né? Pelo simples fato da igreja. Por exemplo, hoje nós não vemos, por exemplo, pessoas andando sobre o mar. Eu sei que não é cura, mas nós não vemos. Nós não vemos pessoas saindo do túmulo, como, por exemplo, Jesus fez. Então, me parece, e inclusive foi o que João relatou, salvo engano, em João, capítulo 20, versículo 31, falando que teria muitos outros exemplos, ou 21, para mencionar de cura, mas foi registrado alguns para que as pessoas cresçam. Então, o objetivo da cura sempre é um meio para um outro fim. E, por exemplo, quando nós vemos na Bíblia, a gente vê uma proporção muito pouca de cura, embora há uma ênfase em algumas teologias trazendo uma proporcionalidade maior, a Bíblia não apresenta tantas delas. A gente vê no ministério de Moisés, depois nós vemos no ministério de Elias e Eliseu, e depois Jesus os apóstolos. Mas eu acredito que Deus pode curar, mas eu não acredito que uma pessoa pode ter esse dom específico de cura. Tá, vamos lá. Porque, assim, inevitavelmente a gente ia cair um pouco nisso, né? Não, sem problema. E aí eu vejo o seguinte, parece algumas contradições lógicas na sua fala. Primeiro, o senhor diz que João, de fato, relatou que se todas as curas e milagres fossem registrados, não caberiam em todos os livros. Isso mostra a abundância. Aí logo depois o senhor diz, não, mas nós temos poucos sinais na Bíblia. Tudo bem se considerar o Antigo Testamento. Realmente, sinais de cura nós temos bem poucos ali, nesses ministérios que o senhor exemplificou. Mas no Novo Testamento, me parece muito abundante, ao ponto de João falar sobre esse texto que o senhor usou. Então, assim, na hora que a gente pesa o texto que o senhor usou com a sua fala, parece que eles estão em disparate, entendeu? Outro ponto, para a gente poder colocar, é que o senhor usou um exemplo de ressurreição e de andar sobre as águas, né? Milagres, a gente entende isso na gama dos dons espirituais como dom de maravilhas, voltado para coisas que extrapolam um pouco e tocam mais na natureza, e não tanto para a questão do dom de curar, que está claro, yamaton, aqui do grego, ligado a resolver as enfermidades. Como é que a gente pode, ou né, o senhor poderia, numa outra fala, harmonizar isso, ou consertar isso para a gente poder caminhar nessa lógica? Eu deixei a ênfase dizendo, inclusive citando coisas que não é o próprio cura em si, como, por exemplo, andar em águas. Então, eu deixei enfático, eu estava usando como adendo e não necessariamente para enfatizar, ou pelo menos para ilustrar a minha fala. Então, eu não vejo contradição. Sobre cura, sim. Sobre cura, especificamente. Só em oração? Oi? Só orando, por exemplo, não tem essa pessoa que carrega esse ministério de cura? Não acredito nisso. Vamos dar um exemplo aqui. João, capítulo 14, salvo engano, verso 12, que Jesus ele fala, aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço. E ele vai além, né? Ele diz o que depois? E as fará maiores do que essa. E o interessante é que nós vemos a história da igreja, se a gente, o que Jesus fez, e se as obras maiores forem estar voltado à cura, a igreja não está fazendo as obras maiores que Cristo. Então, o interessante é que as obras maiores ali é a propagação e a universalização do evangelho. E, em contrapartida, da abrangência desse evangelho, nota-se a diminuição de cura. Então, veja que a cura servia para um propósito. E qual era o propósito? Autenticar o ministério de Cristo,
Um exemplo, quando João Batista ficou meio que desconfiado, já preso, e perguntou para Jesus, pergunta se é ele ou devemos esperar outro. Como que Jesus responde em Mateus capítulo 11? Ele fala, diga para ele que os cegos vêm, os coxos são curados e por aí vai. É que aí também faz uma referência à profecia, né? De Isaías 61. Então, por isso que eu estou dizendo que a cura, se ele fez a referência de Isaías, dos reconhecimentos do Messias seria justamente esse ministério de cura. Então, isso autenticou o ministério de Cristo, de modo que esse ministério autenticado, agora, como nós temos ele, esse dom não aparece mais da forma que aparece. E a gente pode ver historicamente, a gente pode ser sincero e falar, historicamente, isso acontece? Nós não temos visto esses acho que isso sinais... aí já é um problema da congregação, entendeu? Não, estou dizendo historicamente, não estou dizendo igreja local. Não, eu estou dizendo historicamente, não igreja local. Ó, historicamente, não, você está dizendo de congregação como a minha igreja? Não, estou dizendo... Não, estou dizendo a sua igreja. Ah, tá eu estou bom. dizendo que a pessoa pode ter uma igreja que busca mais isso e vive mais isso, e outra que não busca e não vive. Inclusive, Paulo orienta, né, para buscar os dons. Se era para buscar os dons, né, a gente tem que continuar essa situação. Olha só o que ele diz, por exemplo, Paulo fala... 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, que de maneira nenhuma, nenhum dom vos falte até a manifestação da glória de Cristo. Então, assim, para nenhum dom faltar. O de cura está ali. Então, ou Cristo já se manifestou e o dom não existe, ou a gente está tem que viver esse dom até a volta de Cristo. Agora, é óbvio que isso daí vem de acordo com a fé, vem de acordo com a busca. O Senhor usou o texto de João 14:12, né? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Aqui esse texto está muito fácil de entender, ao meu ver, porque a expressão grega que ele usa aqui para se referir ao adjetivo, né, obras maiores, é meizona. Meizona é um adjetivo comparativo que não só significa maiores, mas significa mais larga. É exatamente o que eu disse. Exatamente, o que favorece a pregação do Evangelho, exatamente o que eu disse. Alcançando mais pessoas. Se nós fôssemos contar, por exemplo, o número de pessoas que foi curada, vamos colocar aqui, no século XX, em relação ao século I, provavelmente nós temos um número maior. Por causa da população ser maior. Então, Exatamente. Você tem que tratar a proporcionalidade também. Isso, então... Porque a proporcionalidade do século I não é como a de hoje. Exatamente. A Galileia do século I, por exemplo, tinha 300 habitantes. Sim, exato. Então, o Rio de Janeiro, em 1900, parece que tinha 20 mil habitantes. Então, a gente já vê como que algumas coisas mudam, né? Concluiu, Matheus? Pode ir. Eu vou dar mais só um minutinho para o irmão comentar aqui a fala, e aí nós já vamos para as considerações finais, porque nosso tempo já extrapolou. Então, um minutinho só para finalizar essa questão aí das curas e dos dons, tá, Guilherme? Para fazer pergunta ou não? Não, só para... Se o irmão não quiser comentar, a gente já vai para as considerações também, Tá bom. em cima dessa fala do Matheus agora. Beleza. Quer fazer algum comentário? Não, se existe o dom de cura, esse é o comentário, permita? Claro, um minuto. Se existe o dom de cura específico numa pessoa, seria um problema, vamos dizer assim, na questão das causas ordinárias, que é a fé e a confiança. Vamos supor, o professor Matheus buscou e tem um dom de cura. Então, esse é o dom de cura, o presente que Deus lhe deu. E eu estou enfermo e o Matheus vai orar por mim. Independente da fé. E aí a pergunta e se eu não tiver fé, cessou o dom do Matheus? Ou o dom do Matheus é soberano ao ponto de ser a causa eficiente de curar independente da minha fé? Essa é a questão. Excelente pergunta. Peraí. Deixa eu só organizar aqui. 3 minutos, aí já é a fala final, Matheus. Tá. Responde, conclui, manda abraço, já aproveita. Tá bom. E depois mais 3 minutos pro mesmo, tá, Manda. pastor? Porque nosso tempo já passou. Vamos lá, Matheus, por favor. Eu acho muito bom responder isso. Primeiro porque no início da fala eu coloquei as causas das enfermidades. Se a pessoa tem uma enfermidade e o problema dela é ego, porque ela se autoanalisa, sabe que está errado e toma ceia errado. Então ela fica doente. É o que o texto diz, 1 Coríntios 11:30. Eu posso orar para essa pessoa, ela não vai ser curada. Entendeu? Por quê? Porque é um problema dela, para ela resolver. Ela tem que vencer esse ego. Se ela não confessa o pecado e a causa da doença é o não confessar, não vai curar essa pessoa. Se a pessoa, por exemplo, estiver doente e Deus quiser tratar essa pessoa usando um nutricionista, usando um personal,
Deus não vai intervir para aquela pessoa voltar àquele ciclo vicioso e ficar igual uma criança, né, que é repreendida várias vezes pela mesma situação. Eu penso que o dom de cura, ele tem o seu lugar entre os dons de curar. Então, se Deus me deu o dom de cura, ele tem um público para aquilo. Até, inclusive, como usa, né, o nosso bispo R.R. Soares. E, entre outros bispos aí, homens de Deus que têm o dom de cura, que detêm esse dom. Você vê que tem uma área de atuação. Não é curar todos os tipos de enfermidade. Alguns vão ser curados tomando o ceia certo. Outros ouvindo seu nutricionista, outros ouvindo seu personal. Se você pede a Deus para te curar e você nem se mexe e nem toma a ceia certo, você pode estar buscando só a cura em uma fonte, quando na verdade está em outras, né? Então, acho que esse é o ponto-chave da questão. E para concluir, também a minha fala aqui, novamente deixar um abraço para os nossos alunos e falar com vocês, gente. Nós estamos com essa condição maravilhosa, tá bom? Do curso de grego, do curso de hebraico, curso de português, tem crítica textual, tem teologia, tem apologética também. Será um prazer recebê-lo. Os nossos contatos estarão disponíveis, né, no Instagram, sim, né? Sim, aparecem aí, estão lá no Instagram também. Isso, pode seguir a gente lá também, tá? Professor.Mateus Rangel lá no Instagram. Pastor Guilherme, satisfação, meu querido. Eu até brinquei aqui que o início da barba, o meio da barba, né, o Zeca, a barba bicolor, e o nosso pastor Guilherme com o final da vida, barba. Né? Pastor Boa. Zeca, muito obrigado, Vejam Só, muito obrigado. Rangel, obrigado pelo carinho, é sempre um privilégio recebê-lo. Meu irmão, Deus abençoe demais sua vida, o ministério, e ficam aí também, se você tiver interesse, as indicações do Mateus, é só mandar uma mensagem por lá. Tá bom? Tá tudo no nosso perfil oficial do Instagram. Pastor Guilherme, 3 minutos também, 3 minutos. Considerações finais aí. Então, a gente sempre vai ter que decidir mesmo pela causa ordinária e eficiente, né? Por exemplo, mais uma vez citando, e eu não vou ficar redundante nisso, que eu já vou para outra questão. Se o pastor tem o dom, mas o que vai impedir a eficiência do dom é a falta de fé de uma pessoa, a gente nota que a causa eficiente não é nem o dom, e possivelmente nessa condição poderia ser a causa eficiente a fé, que faltou e, por isso, efetivou na questão de não ser curado. Então, veja que a gente tem que definir por que as curas são seletivas na Bíblia. Qual é o propósito delas? Então, veja Mateus, capítulo 28, não é Mateus Rangel, é Mateus, o apóstolo. Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, reparem que ele deu uma carta, uma procuração aqui, né? Muito interessante. Cheque em branco. Um cheque em branco. Sim. Mas a própria continuação, e a gente faz teologia, ou pelo menos sistemática, com essa progressão do que a Bíblia apresenta, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz, e porque aqui, Mateus 21, 22, a causa eficiente é a oração. Mas 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz então, olha, 1 João 5, 14 fala que tudo que pedir segundo a vontade de Deus será concebido. Então, repare que a causa eficiente é a vontade de Deus. Mesmo você pedindo com toda a fé, com toda humildade, a causa eficiente é Deus. Então, esse é o ponto, tratar. Sim, os meios ordinários que Deus estabeleceu, entretanto, a causa eficiente sempre será Deus. Concluo assim, e eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Prazer, professor Rangel, por esse debate bem sadio, né? Foi bem respeitoso, isso é importante. E quero mandar um abraço para minha esposa, para o Vitor, meu genro, que me acompanha, o Gustavo, e como também pedindo oração pelo meu pai, que passa um momento de enfermidade e que Deus possa, pela sua mão poderosa, curá-lo. Amém. Para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Guilherme, pelo carinho, pela atenção com o programa. É sempre um privilégio recebê-lo aqui. Conte, obviamente, com as nossas orações também. E só para reforçar você que nos assiste, os contatos do pastor Guilherme também à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos rapidinho aí, que eu tenho só um minutinho, colocar o resultado da enquete. Nós perguntamos lá para você, deve completar a frase, né? Milagre de cura é 15% escolheram a opção direito de todo cristão. 83% foram na opção graça soberana de Deus. E 2% afirmaram que ainda não entende corretamente o assunto. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou.
A ideia era a gente oferecer aqui realmente as opções que cada convidado ia defender, mas é óbvio que quando você coloca a soberania de Deus, todo mundo vai lá, né? No fundo, toda a cura depende da graça soberana de Deus, né? Então, acho que é normal que o resultado seja tão diferente assim, tá bom? Mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, que deu carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Veja um Som. Forte abraço e até a próxima.